Mateus 24, o anúncio do fim de todas as coisas. No versículo 1 ao 2, que nós lemos aqui, os discípulos, eles estavam querendo impressionar, porque eles estavam impressionados com a estrutura do templo, com a arquitetura, com aquela robustez, e chamaram a atenção de Jesus, e esperavam também que Jesus se impressionasse com aquilo. Talvez eles queriam alegrar um pouco Jesus, adoçar a palavra que foi tremendamente amarga no capítulo 23. Talvez eles queriam trazer um pouco de alegria a Jesus. Jesus ficou desse jeito aí, que vocês acabaram de ver no propósito. Se lamentou pelas coisas que iam acontecer. Então queriam alegrar Jesus, descontrair um pouco, porque Jesus tinha acabado de sentenciar os escribas, os fariseus, os sacerdotes, no capítulo 23. Mas, pela resposta de Jesus Cristo, a tentativa fracassou. A tentativa deles de quererem adoçar o clima fracassou. Presta atenção, meus irmãos. Não haverá esperança para aqueles que desprezam o Evangelho. Não haverá esperança para aqueles que rejeitaram a proposta do Evangelho. Talvez eles queriam, Senhor, considere o que você falou. Reconsidere. Olha o templo, olha como é que eles adoram. Olha que beleza que eles fizeram. Apesar desse templo, o segundo templo, não chegar nem aos pés de Salomão, do primeiro templo, era realmente um templo impressionante. Então aquele templo, para deixar bem claro, não poderia justificá-los. Aquele templo não podia aplacar a ira de Deus que viria sobre os homens, porque estava se aproximando. Jesus, quando começou o ministério, havia uma palavra: arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. E somente os arrependidos estarão imunes da ira de Deus. Então Deus não terá por inocente qualquer homem, que sejam quais boas e inúmeras forem as boas obras desse homem, se ele não estiver em Cristo. Não importa a sua religiosidade, aquilo que você entende que deve ser bom aos olhos de Deus, se não estiver embasado naquilo que o Senhor deu-nos através do seu Filho, não suportará o dia do Senhor. Então aquele que não estiver em Cristo, dependendo somente de Cristo, sofrerá sobre a ira de Deus que estava se aproximando. E portanto, aqueles homens ali, eles mesmos, desprezaram a beleza do Evangelho de Cristo, que foi em tempo oportuno oferecido para eles. Jesus esteve com eles 3 anos e meio. 3 anos e meio falando, e eles sempre rebatendo, sempre falando palavras duras, contrariando o ensino do Mestre, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis. Então, Mateus 23 acaba mais ou menos assim. Você deve conhecer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu quis os ajuntar, como os pintinhos são ajuntados debaixo da asa da sua mãe, mas vocês não quiseram. Mas vocês não quiseste. Eis que a vossa casa então ficará deserta. Ou seja, a partir de hoje, esta casa não mais terá a minha presença. Deus se retirou do judaísmo, se retirou do templo, se retirou daquela religiosidade que deveria estar aplaudindo, glorificando a Deus, mas estavam rejeitando. Então o Evangelho é uma boa notícia ao homem, desde que ele abrace, concorde. É uma notícia que as nossas ofensas agora contra Deus podem ser perdoadas, podem ser sanadas, que nós podemos agora ser achados por Deus justos quando Ele vier, porque Cristo nos justificou, Ele conquistou para nós essa justiça. Então não adianta, não era o templo, não era a religião, não era a sua suposta obediência dos fariseus, dos saduceus, dos escribas que iriam justificar. Era impossível. Nós estamos contaminados. Nós cantamos aqui hoje: se tu olhares para nós, Davi falando, quem que vai permanecer de pé? Não há um justo, não há ninguém. Essa é a situação do homem. Romanos 3, 23 diz assim: porque todos pecaram e todos se tornaram inimigos de Deus. Inimigos, você é um inimigo de Deus. Estão destinados agora a morrerem sem
Deus. Sem Deus. Aí você pode falar, você pode pensar, talvez isso se aplique ao judaísmo, aos saduceus, aos fariseus, aos escribas. O irmão que está do meu lado, o meu vizinho, eu mesmo sou uma boa pessoa. Eu mesmo tenho boas ações. Eu mesmo sou diferente. Eu não. É como Paulo fala lá no próprio capítulo 3, né? Ele diz assim, por quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois antes já demonstramos, pela Escritura, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, de maneira que possa se salvar. Se Deus não se manifestar, se o Evangelho não chegar, se Deus não nos arrancar do fundo do abismo que nós nos encontramos, ninguém buscará Deus. Então não há ninguém bom. E Paulo conclui lá no capítulo 3, no versículo 19, fala assim, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, tudo que Deus, a lei de Deus, que Deus decretou como normativa, regra, diz aos que estão debaixo da lei, ou seja, aos que estão vivos, aos que viveram, aos que estão vivendo, almas viventes, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então todos os homens diante de Deus estarão no dia de juízo. Quando a porta da arca se fechar, e se eles estiverem do lado de fora da arca, sairão sentenciados à eternidade do juízo de fogo, do lago de fogo que arde, que os consumirá. Serão jogados na prisão eterna. Ninguém mais poderá escapar desse lugar. Então todos que estão sem Cristo, todos que são avessos ao Evangelho, não olhe para aquele irmão, aquele parente, aquela pessoa, achando que só falta o Evangelho para ele. É uma boa pessoa, falta tudo, o Evangelho. O que falta para o homem? Bom, tudo, o Evangelho. É bom ser bom? É bom e seja bom. É bom fazer boas coisas? É bom, faça boas coisas. Mas sem Cristo, isso tudo não terá nenhum valor. Então, sobre esses, meus irmãos, a ira de Deus vai permanecer por toda a eternidade. Escute, meu amado, antes de iniciarmos o sermão, você vê que estou dando um outro sermão, né? Antes das coisas acontecer, o Evangelho não é uma opção para a salvação das suas almas, é a única opção, é a única esperança, o Evangelho. Ela é a única esperança. Ela deve ser com urgência obtida por cada um de nós, para aqueles que principalmente ainda não têm. E nós não podemos adicionar nada. Era o que os judeus faziam, era o que os escribas estavam fazendo, é o que a igreja moderna de hoje faz. Então assim, nós devemos parar de agir como filhos da desobediência, que coseram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Hoje, esquece, essas obras suas aí hoje não valem nada. Por quê? Quando Deus apareceu a eles, eles foram o quê? Sentenciados à morte eterna, a se afastarem da presença de Deus. As suas obras, as obras de Adão e Eva, não foram suficientes. Deus tinha que providenciar o escape, o vestido, a veste, que cobriria a nossa nudez. Então só o Evangelho, só o Evangelho. Então há esperança em Cristo, ainda há esperança. Jesus fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O dia está se aproximando. Se você não estiver vestido com as vestes de Cristo, então você vai perecer, como todos os judeus pereceram, com as suas falsas religiões do mundo perecerão, com todas esse pluralismo de ideias, de religiões que existe, perecerão. Então há uma saída, há um guia seguro, sim. Jesus falou assim, examinem as escrituras, porque cuidais nela, vocês obterem a vida eterna, porque ela fala de mim, ela fala da vida eterna. Venham a mim para terem vida, João 5,40, é a escritura. Não é o celular, não é o Facebook, não é o Instagram, não é a fofoca, não é a mentira, é a escritura. É isso que nós não fazemos.
É isso que nós não queremos fazer. Isso cansa, é cansativo, porque realmente algo está errado. Não é possível. Então, como nós sabemos que todas essas coisas que eu vou falar aqui hoje são verdadeiras, são fiéis? Como nós sabemos que a Escritura é fiel? 4 relatos bem básicos aqui. Ela nunca errou. Nela contém profecias relacionadas com o mundo todo. Por exemplo, uma só. O sonho do Nabucodonosor que Daniel revelou. Os reinos que se seguiram. Sequência correta, a data correta. Antes do Império Romano. Aconteceu. Os adventos das 10 pragas do Egito. Hoje ainda. Nos documentos do governo egípcio. Está lá, aconteceu. Aconteceu um por uma. Foi assim mesmo. Tudo profecias que foram cumpridas. As profecias de Israel, o povo que saiu de Abraão, a peregrinação até chegar à terra prometida, registrado. Está nos anais da história. Mais uma outra, 700 anos antes de Jesus nascer, Daiane. Como ele nasceria, onde ele nasceria, como viveria, onde morreria e quem o mataria. Estava escrito 700 anos antes. Tudo cumprido minuciosamente. A profecia não erra. A Escritura não erra, mas não é só isso. No nosso tempo, dos nossos tataravós até os nossos bisavós, até os dias de hoje, a Escritura está se cumprindo, está caminhando para o fim. Estão registradas as coisas que aqui nesse capítulo 24 Jesus fala. Neste sermão profético que Jesus diz, nós temos visto acontecer tudo o que ele predisse. Talvez você não está percebendo, porque você talvez está muito preocupado com outras coisas, não vai perceber. Lembra que quando entraram na arca, ninguém percebeu até que veio o dilúvio e acabou com a terra? Essa é a igreja também de hoje. Ninguém está percebendo. Ninguém está observando. Então, nesse sermão ele ratifica ainda mais a segurança das Escrituras, dando aos discípulos naquele momento e aos discípulos de hoje, o Valdomiro, a Cibele de hoje. Vai acontecer isso. Fique atento. Eu estou predizendo para vocês. Vocês não são como eles. Olhem os sinais. Olha os dias se aproximando. Então, para essas coisas. Então ele fala quando isso irá acontecer no verso 2, relacionado à destruição do templo. Vai acontecer agora, daqui a pouco, daqui a uns anos. Fala sobre o seu retorno. Porque ele já tinha falado, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos saduceus, dos judeus. Vão manietá-lo, vão matá-lo, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. E também, não só esse retorno, o segundo retorno, que ele viria, ele apareceria nas nuvens com grande poder e glória. E sobre o fim de todas as coisas. Então são 3 coisas. Passa mais um, Ju. Ele fala sobre quando irá acontecer o que ele disse, sobre o retorno que ele tinha dito, e juntamente com o seu retorno, o fim de todas as coisas. Eu vou dizer para vocês. Nós devemos nos atentar que ele não quis dizer, ele não disse o dia exato. É loucura colocar o dia exato. Ele não quis nos dizer, não cabe a nós sondar essas coisas. E nem foi da vontade deles essas coisas. Mas ele nos dá essa profecia para autenticar a sua onisciência e a soberania que ele regeria sobre toda a terra até a sua volta. Tudo está sob controle. Ele não perdeu o controle da igreja. Ele não perdeu o controle do mundo. Ao contrário, ele decretou essas coisas. Ele já destinou o mundo a essas coisas. Então ele já predisse tudo. Vai acontecer isso, isso, isso. Então, o que ele nos alerta sobre o futuro? No verso 4. Para início de conversa, presta atenção. Olha no verso 4. Abra sua Bíblia. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeira coisa, o que ele quer dizer com isso? Permaneçam nas minhas palavras. Se somos seus discípulos, assim nós devemos agir. Permanecer em que palavra? Na dele. Não é do Silas, não é da Batista, não é da Presbiteriana, na palavra de Deus. Então o que ele diz? Cuidado, muitos quererão enganar-vos. Enganar-vos. Não deis crédito a qualquer espírito, mas vejam se os espíritos são de Deus. Não deis crédito a qualquer pregação, a qualquer manifestação, a qualquer movimento. Como já tinha acontecido antes. João 10, 8 e 9 fala assim que todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Você sabia que veio muitos cristos antes de Cristo? Eu sou Cristo, eu sou o Messias.
Veio. Antes, durante e depois. Muitos querendo se passar por aqueles que têm a voz de Deus, a mensagem de Deus. Então, muitos falsos cristos já tinham se manifestado entre eles. Então, neste sermão, para nós começarmos o sermão de fato agora, há revelações para o futuro de forma particionada. Não sequência exata, sabe? Não como se fosse um trem, assim, cada vagão contado. Que se cumpriria em curto, médio e longo prazo. Ele usou sinais na esfera externa e na esfera interna para nos alertar. O que aconteceria com o mundo e o que aconteceria com a igreja. Ele vai dar sinais aqui. Olha, presta atenção, vai acontecer com o mundo isso e com a igreja isso. E essas coisas se entrelaçam em um momento, contribuindo de uma para com outra, para que as coisas fiquem mais afloradas, de maneira que nós conseguimos chegar agora. Apareceu um sinal agora que estava escrito. Mas algumas só irá acontecer uma vez. Somente uma vez, antecedendo a sua volta. Mas muitos não vão perceber. Muitos não iriam perceber, como ele disse. Então assim se iniciou no versículo 5. Essa advertência sobre o que aconteceria, aconteceu logo. No versículo 5, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Meus irmãos, nos anos dos apóstolos, o gnosticismo, o misticismo, as pessoas começaram a falar que Jesus já tinha voltado. Heresias entraram na igreja de uma forma, os apóstolos tiveram que fazer muitas cartas, muitas censuras contra esses ensinos maus, aos médiuns de hoje, como é que estão aqui nossa volta ainda. No verso 6, ele previu as guerras que estariam bem perto dos discípulos, versículo 6. E ouvireis guerras e rumores de guerra, mas presta atenção, não é o fim ainda. Que guerra era aquela? Que eles iriam presenciar, mas não seria o fim deles, porém seria a guerra, que seria o fim do judaísmo. No ano 70, a destruição do templo pelo general Tito, aconteceu para cumprir a profecia do versículo 2. Está vendo isso aqui, Valdomiro? Não vai ficar pedra sobre pedra. O general Tito com seu exército entrou naquele lugar e removeu todas as pedras depois de derrubarem tudo, porque tinha ouro, tinha prata, não ficou nada lá. Era o mini apocalipse para os judeus que estava ali descrito, nesses 6 primeiros versículos, principalmente ali. Por isso, não era de forma geral, mas particular. Então nós temos que entender as coisas. Haverá guerras e rumores de guerras. Entre eles, primeiro, são os primeiros ais ali acontecendo. Isso aconteceu 40 anos depois que Jesus subiu aos céus. 40 anos no deserto. 40 anos é uma geração. 40 anos. 70 anos o povo ficou ouvindo o evangelho, os judeus, e não se arrependeram. Preferiram ficar nas suas tradições. Está vendo como é que milagre não converte ninguém? Quantos milagres os apóstolos fizeram? Quantas conversões? Não converteu ninguém. Se o Espírito Santo, se o evangelho não for pregado, não há salvação. Não há salvação. Então eles se agarraram nas tradições. Os judeus foram expulsos da sua terra, meus irmãos, em 1948. Um povo judeu misto, que não é judeu, voltou agora a uma parte de Israel, bem confinada. E as guerras continuam lá. Nunca mais tiveram paz. Nunca mais tiveram sossego. E a mesquita de Omar, aonde ela está? Aonde o templo de Jerusalém foi construído. Os muçulmanos dominam aquela época, aquela área agora. E no verso 7, logo depois desse acontecimento local, ele meio que faz um misto de acontecimentos que envolveriam o mundo e a sua igreja. Eles estão registrados agora nos próximos versículos de maneira aleatória para se cumprir na linha do tempo até os dias de hoje. E alguns são identificados como sinais do mundo que eu quero relatar para vocês. Então o que o mundo ia receber? Você que participou do estudo de Apocalipse deve estar bem inteirado. O que haveria no mundo? Guerras e rumores de guerras. Nós tivemos 2 guerras mundiais, engano seu, tivemos mais de 13 guerras intercontinentais. Guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos em vários lugares.
Essas dores são as dores iniciais que o mundo ia desfrutar. Claro que é a inicial, a segunda, a pior dor é a da segunda morte. Essa é a dor eterna. Então, haveria ódio no mundo. As pessoas manifestariam a partir de agora, mais ardentemente, o seu coração, que é pecaminoso. As suas más ações estariam mais claramente demonstradas. Traições, escândalos, a iniquidade tremendamente multiplicada. O que é iniquidade? Pecado. É a transgressão da lei, a transgressão da moralidade. Então seria absurdamente multiplicado. Os homens pecariam de forma aberta. Aí a moralidade, no decorrer dos anos, iria desaparecer. Olha essa volta. Olha a moralidade. Eu fui no shopping agora pegar um presente. Eu não sabia onde colocava a cara. Eu colocava debaixo da terra, porque as mulheres peladas, nuas. Imoralidade total. Uma vergonha, depravação total. Isso é pouco. Você quer mais? Há uma sodomização generalizada. Todo tipo de bestialidade está sendo cometida no mundo hoje. E ai de você se você falar contra. Seu retrógrado, seu perfeccionista, seu legalista, seu chato. Então, essas bestialidades, nunca aconteceu de maneira tão plena no mundo como está acontecendo hoje. Já houve já houve. Homens queriam deitar com os anjos, homossexuais em Sodoma, mas era isolado, Calígula, Nero. Nunca foi de maneira tão plena. Agora os homens estão tornando realmente o que diz Romanos capítulo 1, do versículo 28 e 32, aquilo que o Senhor descreve sobre eles. Perderam a afeição natural, perderam totalmente o equilíbrio, perderam, e presta atenção, não estou falando de um jovem de 18 anos, estou falando de senhores de 80 anos, avós estuprando crianças. Aquele caso de incesto, lá de Coríntios 5, coisa mais limitada que existia. Hoje, dentro da igreja. Então, todas as coisas eles acham que é legítimo, que não há problema nisso, é sua mente que não consegue, você tem que respeitar. Mas estão colhendo o desprezo que Deus deu sobre eles. Deus o entregou às paixões, às imundas paixões. Vem cá, você quer fazer sexo com animal? Pode fazer. Com criança? Pode fazer. Quer fazer com outro homem? Pode fazer. Por que não? Você tem que ser feliz. Quer ser uma raça pura? Hitler? Vamos apoiar. Vamos fazer o comunismo? Vamos expulsar? Vamos dominar? Sabe? Vamos viver à custa de alguém? É injustiça? Não, é direito seu. Quem mandou te trazer ao mundo? As pessoas perverteram o senso da realidade, do que é justo e que não é justo. Então não existe regra, tudo é válido, tudo pode. Não há limites. Quer separar, casar de novo? Pode. Pode fazer o que você quiser. Na Índia, quer casar com animal? Até, cerimônias para isso. Então tudo como se fosse natural. Os homens se tornaram verdadeiros filhos do diabo, sem limites. Sem limites. Nós vivemos uma repetição daquilo que aconteceu lá no início, em Gênesis 6:5, quando Deus fala: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má. Continuadamente é isso, você está vendo. O que nós vamos ver daqui a 10 anos? Você tem noção do que a gente vai ver daqui a 10 anos? Duvido que essa igreja está aberta daqui a 10 anos. Ninguém mais vai poder pregar o evangelho. Somente uma extinção realmente vai dar um fim a essa maldade. O juízo é necessário. Então a iniquidade está sendo bebida como se fosse água pelos homens. Aqui, ó. Luxúria, pecado, adultério. Assim pelos homens. Como diz o texto de Jó. Então esses são os sinais da terra que os ímpios estão fazendo, que nós podemos ver. Tá bom para você?
agora chorem. Sinais que aconteceriam com a igreja. Sinais que incrivelmente adotaríamos como sendo coisas normais. Quais são os sinais que aconteceriam com a igreja? O que deveria ser alerta para que nós pudéssemos despertar? Nós estamos adormecidos. Desde o início, os verdadeiros cristãos sofreram perseguições. O sangue dos mártires foi semente para o evangelho. Enquanto a igreja era perseguida, que maravilha, como a igreja era forte. Então, desde o início, eles não se curvaram a Nero, a César, à cultura, aos falsos deuses, aos gregos. Não se curvaram, às festas da carne, do carnaval. Nós estamos vivendo mais ou menos esse tempo. Vamos para o culto, né? Fazer o quê? Vamos ter compromisso? Vamos, né? Mas você ficaria 3 horas, não sairia do lugar, não beberia água, não conversaria. Fica quieto. Quero ver o filme. Então, eles não aderiram a essas coisas. Eles amavam a justiça, rejeitaram o suborno, amavam a verdade, não concordavam com a mentira. Olha lá o caso de Ananias e Safira, o que aconteceu com eles. Hoje o cara entra na igreja, mente, rouba, faz todo mundo de palhaço e sai como pastor da igreja ainda. Naquele tempo, caía morto. A igreja era viva. O poder de Deus se manifestava. Ninguém ousava fazer algo que não fosse verdadeiro, senão morreria. Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes, muitos já que dormem, porque não estão discernindo o corpo. Mas, quando a igreja se tornou agora reconhecida, Roma, no século IV, pega a instituição igreja e oficializa a religião do mundo, aí começou a perder realmente a essência do evangelho. Começamos a flexibilizar as doutrinas, flexibilizar o culto para manter a política da boa vizinhança. O que a Daiane pode pensar se eu falar sério, né? O que a Andréa pode pensar? Vamos flexibilizar? Vamos, inclusive, por causa do paganismo que foi extinto pela besta que sobe da terra, o Papa, e ele aderiu então à igreja, ao seu novo modo operante de dominar a terra, através do Papa. Vamos pegar algumas práticas do paganismo, vamos colocar na igreja, vamos inserir nas doutrinas. Então isso foi o que aconteceu. E a partir desse momento, muitas pessoas, muitos irmãos sinceros se manifestaram. Não, isso não pode ser pecado, isso não está de acordo com a igreja. Paulo em Coríntios 11, 18, diz assim, 19, desculpa. Até importa que haja heresias entre vós, para que os sinceros se manifestem. Se manifesta hoje contra a heresia numa igreja aí. Você é morto, eles te apedrejam. Então, os sinceros se manifestaram. E começaram então a serem perseguidos pela igreja católica apostólica romana. Começou então esses versículos que vocês serão odiados, perseguidos. Porque se levantaram falsos profetas, falsos cristos, falsos pastores. Quer dizer o quê? Com outras doutrinas, com outro ensinamento. Então a ICAR, que é a igreja católica, operou malignamente por 1100 anos. Foi a idade das trevas, onde as pessoas foram atormentadas de todo tipo de maneira possível, tanto os ímpios como os cristãos verdadeiros. Não adora o Papa? Não sujeita o Papa? Morte, seu herege. E o que nós temos visto é que muitas pessoas, meus irmãos, para começarmos a entender o que está acontecendo com a igreja e quais são os sinais, muitos pastores saíram do catolicismo. O país aqui é um país católico. Saiu de lá com a mentalidade católica e coloca aqui no púlpito mentalidade católica misturada com o cristianismo. Aí começam a pregar a justiça pelas obras em Cristo. Começam a fazer a transubstanciação do corpo presente. Não, porque isso aqui é o corpo presente. Então começaram a colocar as suas vontades misturadas com o evangelho, um falso evangelho ensinado. É isso que aconteceu. Então, o que nós temos visto? O que nós temos assistido? E como nós temos ensinado? Um culto pagão,
um culto judaico, um culto místico, um culto com um cristianismo que não salva, um Cristo que não é suficiente. É isso que nós estamos vendo, é o que nós temos visto. Por isso as nossas reuniões, deles são tão atraentes, porque o paganismo visa o quê? Dar ao cliente o que ele precisa. O que você precisa? Só faça isso então. O que você precisa? Então, é sempre a vida terrena que é colocada em primeiro lugar. É o que eles dão por aí. O que você quer ser? O que você precisa? Então, talvez muitos ainda estão servindo a Deus aqui nesse lugar de forma pagã. Não entendeu o que é o Evangelho. Talvez ainda muitas pessoas estão como um pagão. Por isso que é tão insegura quando nós falamos uma palavra dessa. Será mesmo? Será que o Evangelho é tudo isso mesmo? Estes sinais, meus irmãos, que começou na Igreja Católica, procriou outros sinais. A demanda é muito grande, sabe? Para alcançar essa demanda, muitos outros falsos ensinos do falso evangelho surgiram, como diz no versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. São poucos, são muitos falsos profetas. Sabe? Eles profetizam aquilo que os homens querem ouvir. Saúde, dinheiro, casamento. Você quer isso? Deus vai dar para você. Vem para cá. Conquista, prazer, liberdade. Deus vai te dar. Então esses falsos líderes fariam grandes sinais. Que sinais são esses? Que sinais que esses homens fariam? Como disse lá em Apocalipse, nós já falamos absurdamente sobre esse tema. Não são sinais, não são ressuscitando mortos, isso é um sinal. Não são sinais assim extraordinários que acontecem. Você não conhece nenhum. Quando você vê um sinal desse, você tem a certeza que é o poder de Deus, desde que o evangelho seja pregado de maneira correta. Então, na verdade, as suas reuniões reúnem multidões. As pessoas, então, dão a eles impérios maravilhosos, grandiosos, luxuosos, poderosos. Pra você ter uma ideia, sabe quanto que é hoje o patrimônio da Igreja Católica Apostólica Romana, lá em Roma? 3 trilhões de dólares. Eles têm muito dinheiro, eles conquistaram o mundo, atravessaram os mares. Então essas pessoas, quando olham essas coisas, falam assim: só pode ser Deus. Então fariam sinais e prodígios. As pessoas se curvariam, só pode estar com Deus. Não pode ser, esse Valdomiro só pode estar com Deus. Olha todo mundo nessa igreja, gente. Vocês não ficam abestados também assim, não? Não é possível. Alguma coisa boa deve ter lá. Tem, tudo que a sua carne perde, vai para lá. Tudo que seu desejo antropocêntrico pede, vai para lá. Mas vida eterna você não vai achar lá. Então há sinais, há maravilhas. As pessoas ficam impressionadas. E enganariam, meus irmãos, muitas pessoas. Mas os eleitos não podem ser enganados, como diz aqui Jesus. Porque nós analisamos e vemos que eles não pregam conforme a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. É por isso. Pode estar chovendo milagre, como diz Lutero. Se o evangelho não estiver sendo pregado, deve ser rejeitado. Deve ser rejeitado. Então não importa o que eles preguem lá, há público para eles. Há uma diversidade de público para eles. Sempre será tido como santo o que esses homens falam, porque eles atrairiam como falsos profetas que foram já predestinados a ser. Então esse é o outro sinal da igreja, que eu vou falar agora, no versículo 15. O que é santo tornou-se abominável. Quando, pois, virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que ele entenda. Quer dizer, pense, analise. Ele está falando uma coisa, mas quer dizer outra. Daniel talvez está falando da mesquita de Omar, que está lá em Jerusalém, no lugar santo, onde o templo foi destruído. Sabe que o ponto central da mesquita de Omar é a pedra onde Abraão ia sacrificar o seu filho, Isaque. Ali naquela pedra foi construído o templo de Salomão. Imagine que profanação. Talvez é isso. Talvez também seja Antíoco Epifânio, que sacrificou porcos no templo do Senhor, mas isso foi antes de Jesus.
Pode ser. Talvez foi Tito com o seu império entrando lá. Pode ser também essas coisas. Então, quer dizer, fica muito vago. Mas também podemos entender nos nossos dias que a reunião dos santos se tornou uma reunião profana. Amados, nós estamos vivendo um período onde a reunião sodomita é aplaudida de pé, em nome de Deus. Teve um atleta agora que se manifestou publicamente nas redes sociais, aquele cara lá, né? Todo mundo sabia que ele era homossexual já, só de falar. Mas se manifestou com a Bíblia agora. Eu sou cristão, agora eu quero ver se vocês vão me amar. Debochando. E por acaso, uma pessoa comentou lá, Silas, você viu? Eu comentei. Falei, nunca foi cristão, sempre foi homossexual. Fazer o quê? Você não tem vergonha na cara? Começaram a me acusar de falar um negócio. Você acha que Deus vai condenar a pessoa só porque ele tem uma opção sexual diferente da sua? Que isso? Deus quer amor. E crente falando. Não, você não pode julgar, é com Deus. Então a reunião profana é santa agora. Inclusive há uma igreja para homossexuais aqui em São Paulo. A Lana Holden, que nunca me enganou com aqueles movimentos pentecostal lá nos Gideões. Agora é uma homossexual assumida. Há um grupo muito famoso que algumas pessoas até cantam seus hinos aqui. Os 2 líderes são homossexuais. A igreja está lotada. O santo profanado. E lotada a igreja. Nós temos muita dificuldade de pagar o aluguel dessa igreja. Lá, meu irmão, eles compram 10 igrejas dessas por dia, com uma oferta. Então há igrejas que visam esse público. Estes são sinais profanos, particularmente, que a igreja de Deus ia demonstrar como um sinal, alerta. Presta atenção agora o que está acontecendo. Traição, escândalo, falta de amor, abominação, falso ensino. É o que rege a igreja hoje no mundo. Falsos cristos, falsos profetas. É o que rege os nossos cultos. Talvez você até mesmo no coração agora está querendo uma falsa profecia. Não vai ter para você nessa noite. Aqui não. Então são sinais que os homens buscam. E são sinais que os homens estão dando a eles. Então, nunca aconteceu, meus irmãos, de forma tão generalizada, tão habitual. Em cada esquina. Aqui tem umas 4 aqui embaixo. Aqui tem mais umas 8. Aonde você quiser. Aonde você quiser. Eu antigamente, nos meus 30 anos atrás, mesmo na dificuldade dos pentecostais, não tinha esse tipo de conversa. Talvez algumas pessoas aqui estão vestidas nunca entrariam na igreja daquela. Você não é crente, pode ir embora. Eu vi padres já expulsando pessoas da igreja porque estavam mal vestidas. Ei, sai prostituta, vai para a rua. Padre, hoje, nós viemos para a igreja. Andamos na rua. Cuidado, você é um templo do Espírito Santo, você é um representante dele. Então, nunca houve absurdamente um sinal tão grande como esse, generalizado, aplaudido de pé pelos homens. É samba para Jesus, é dança para Jesus, é carnaval para Jesus, é tudo que é abominável, oferecido para Jesus. Então os dias de Noé, como diz o capítulo 37, versículo 37 ao 39, estão acontecendo dentro da igreja também, não só fora, mas dentro da igreja. Estão falando, gente, vamos santificar, vamos separar, vamos conhecer Deus, vamos orar. Eu tenho que casar, eu tenho que passear, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Alguns ainda pregam arrependimento, como foi Noé. Mas o mundo caçoa deles, arrependimento. Se pastor, pregar contra o pecado não dá ibope, deixa de ser besta, rapaz, abençoa o povo. É assim que eu já ouvi. Chamar o povo para a santidade é um tapa na cara. Quer perder uma igreja? Pregue a verdade. Pregue contra o pecado. Pregue só o evangelho. Não fica ninguém. Não fica ninguém. Então, de maneira simultânea, meus irmãos, o mundo com as suas guerras, fome, peste, terremoto, e a igreja com a profanação daquilo que é santo, está acontecendo. Nunca houve tanto recurso, Juan, no mundo inteiro, nas nações. E nunca houve tanta fome no mundo como está tendo hoje. Então inverteu-se fome, terremoto, peste,
profanação, amor próprio. O Deus Silas, o Deus Mateus. Então, de maneira simultânea, todas essas coisas estão apontando para o versículo 32 e 33. Diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Cristo usa o exemplo da figueira, que anuncia o fim da estação e começa a outra. O verão está se aproximando, quer dizer, há mudanças. E ele fala que quando virmos todas essas coisas relacionadas, está perto a sua volta. E no versículo 34, que chama mais atenção ainda. O que nós podemos entender aqui? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, Jesus falou, quando tudo isso acontecer em uma geração, essa geração não passará. Houve acontecimentos em gerações, houve. Mas juntamente, quando acontecer essas coisas, nenhuma geração, essa geração não passará. Resumindo o sermão nessa noite, já são 42 minutos. 7h42. Para entendermos realmente que o fim se aproxima, eu acho que agora nós podemos cair em si. Quais são os sinais, os últimos sinais que anunciariam a volta do Senhor? Uma só vez e acabaria. Não essa repetição, guerra, guerra, peste, peste, abominação, abominação. Esses sinais no mundo, como nós já dissemos, foi particionado. Se repetiram por várias vezes, isoladamente, mas nunca dessa forma. A igreja já sofreu, meus irmãos, com erros doutrinários tremendos. Com traições, mas nunca de forma aberta foi aceita abominações como essas. Sacrilégios. Nem os papistas suportam estas coisas, eles não concordam. Tudo bem que esse papa é meio doido agora. Então essas situações sempre causou nos verdadeiros cristãos sentimento de perplexidade. Não é normal isso. Isso não é a igreja de Cristo. Eu, quando eu estava saindo da Assembleia de Deus, eu falei com o pastor, isso não pode ser evangelho, isso não pode ser normal. Não pode ser. Eu não sabia o que estava acontecendo. Não é normal. Isso não pode ser assim. Pastor, deixa para lá, tá? Deixa acontecer. Não pode ser assim. Jesus não morreu por isso, não é possível. Então nós olhamos, para o texto de Jesus falou assim: no mundo vocês terão aflições na mente, na carne, com governos, em tudo. Eu nem imaginava com a igreja, aflições. Então nós olhamos para o mundo, irmão Michel, entristecemos por causa do pecado deles. Eles serão condenados se não se converterem. Mas hoje nós olhamos para a igreja e desanimamos ao ponto de perdermos a esperança. Irmãos falsos amigos, caminhando com você por tantos anos, e de repente, é a falta de amor, é a iniquidade, o amor se esfriando. Essa falta de evangelho nato, puro, simples. Ficamos perplexos, angustiados com esse culto antropocêntrico. Esse culto humanista. Sensual. Imoral. Essa liturgia mista, essas aberrações feitas em nome de Deus. Nós ficamos assim, não é possível, não pode ser igreja. É a igreja. É a falsa igreja. É a igreja que vai ficar para acerto de contas. Na reforma, houve uma angústia por parte dos reformadores, Lutero, Calvino, mas não pode se comparar com esta angústia que nós estamos vivendo hoje. Não se compara. Parece que nós iremos desfalecer a qualquer momento. Quantas vezes nós já pensamos em fechar a igreja, Renato? Quantas vezes? Você acha que é fácil? Diga os remanescentes, os 7.000 que ainda não se curvaram, estão entristecidos, Senhor. Para os outros está tudo bem, maravilha, a igreja nunca foi tão forte. Para eles está ótimo. Os popstars, os que reinam sobre os homens. Literalmente estamos vivendo os dias de tribulação, como diz o versículo 21.
a angústia pelo mundo perdido e pelo seu povo que está cometendo pecado como nunca, e pela igreja. O termômetro, eu acho, é a igreja que deve ser medida nesse momento. Essa geração supera todas as outras que já perverteram os caminhos do Senhor. Neemias, Jeremias, com a reforma que eles tiveram, se olhasse para o dia de hoje, é fichinha aquilo ali. E por que, meus irmãos, nós somos mais culpados, mais blasfemos, essa geração, do que aquelas? Que Manassés, que cometeu sacrilégio no templo. Porque eles não tiveram o evangelho. Eles não tiveram a revelação perfeita da pessoa de Deus em Cristo. Nós tivemos. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Jesus se manifestou corporalmente. Deus se manifestou em Cristo corporalmente. Revelou todas as coisas. Não há mais nada. Não há mais sombra. A realidade das coisas foram dadas. Eles não. Por isso nós somos mais culpados. Nós conhecemos o verbo da vida. A verdade se fez carne, habitou entre nós, nós tocamos nele. Esse é o desespero dos apóstolos. Esse deve ser o nosso desespero. Nunca tiveram a revelação da eternidade como nós tivemos. Nunca tiveram. Na certeza. Como diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, os heróis da fé nunca viram a promessa. Nós estamos vendo a promessa. Então, no verso 19, eu creio que nós estamos vivendo esse período. Olha para mim lá, verso 19. 29, desculpa. Verso 29, diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. O sol sempre foi tema de esperança. Tema de que a situação que está vivendo hoje vai ser revertida quando o sol chegar. Quando a luz do sol chegar. Essa noite tenebrosa, por mais longa que ela fosse, de manhã haverá luz. O sol vai raiar, não haverá mais medo. Então só iluminará, vai expulsar todo medo, todas as trevas, porque a luz irá se manifestar. Quantas vezes nós passamos as madrugadas doentes, esperamos amanhecer, agora eu consigo ir para o hospital, agora eu consigo. Então o evangelho é o nosso sol, que ilumina todo homem. O evangelho é a luz que ilumina todo homem, que revela o nosso pecado, que nos faz ver a nossa nudez, que faz que os homens se convertam, que leva os homens a entender, sabe, que revela o nosso pecado, que dá esperança aos corações, que transforma o homem. Como diz Malaquias 4:2, olha só que texto lindo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saltareis como bezerros. O sol da justiça. Mas nos últimos dias, logo após essas aflições, aqueles que conhecem a Deus estão aflitos, não é possível. Igual diz o Paulo, sabe por que você está entristecido, aflito? Porque Deus também está. Deus não está concordando com esse culto, com esse tipo de cristianismo que está sendo pregado. E as estrelas que está falando no versículo aqui, 29, também são instrumentos que guiam os navegantes dos navios à noite. Serve como bússola que orienta o caminho que se deve seguir naquelas águas escuras. Estrelas, as pessoas se guiavam pelas estrelas, ainda seguiam alguns. Então esses astros também são nomenclaturas dadas a homens de Deus que foram usados para serem guias, pastores, mestres, homens cheios do poder de Deus, para levar os homens que estão sendo atribulados nessa noite do mundo para a luz verdadeira. Olha, o caminho é esse. Então o evangelho é que nos dá a direção. São representações do evangelho: lua, sol, estrela. Representações da direção que nós devemos tomar. Se escurecerá, serão abaladas, cairão, não existirão mais, quase que sumirão. Pelo que nós podemos ver, como nessa imagem, bem propícia, bem ali eclipsado o sol, acabando a luz. É o que nós temos notado, que os nossos dias, essas coisas
como diz o texto, está acontecendo. Eles estão em extinção. A luz do Evangelho está acabando do mundo. Está acabando. Olhando para os sinais dos tempos que Jesus falou na terra, na natureza e na igreja, tribulação total. Meus irmãos, nós não temos paz no governo federal. Não há dinheiro, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Não temos paz na igreja. Aflição. E agora? Para onde eu vou? O cristão verdadeiro fica assim, não estou falando do falso cristão. O Evangelho, eu preciso do Evangelho. Aflições, aflições, aflições. Mas logo depois desses dias de aflições, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Eles estão em extinção. Eu te pergunto, onde estão os homens de Deus? Aonde estão as igrejas poderosas dos nossos dias? Aonde estão? Me mostra uma em São Paulo. Me mostra uma, não estou falando nós somos os piores. Aonde estão os homens, as igrejas poderosas, as pessoas que pregam o Evangelho e as coisas acontecem? Onde estão? Me mostram. Existe? Existe, alguns. Pouquíssimos existem. Eu conheço alguns, poucos. Mas alguns que eu conheço também estão mais interessados em aparecer na internet e vender livro do que praticar a piedade pessoalmente. Estão apagados. Mas cadê? Cadê o fogo? Cadê o amor? Cadê? Por causa do Evangelho. E acabode. Foi-se a glória de Deus. Deus deixou a nossa casa deserta. Vocês não me verão mais. Vocês não me verão mais. Por isso que o mundo está em trevas. Foi entregue de maneira quase que total a sua loucura, a sua insensatez. Onde estão os frutos da igreja que ouve o verdadeiro Evangelho? Cadê os seus frutos, meu irmão? Será que você não está ouvindo o Evangelho? Até quando você vai viver dessa maneira? Até quando não vai decidir o que você quer da sua vida? Eu pergunto a mesma coisa para essa igreja. Onde está? Há tanta vaidade em nosso meio. Há tanto revanchismo aqui. Há tanta insensatez aqui no nosso meio. Sabe, eu chego a temer. Será que nós estamos correndo em vão também? Nós falamos, e adianta falar e não viver também? Então não há mais pregação do verdadeiro Evangelho. Os dias de angústia chegaram. Daqui para frente, trevas, trevas e trevas. Por isso que ele fala, quando vocês virem essas coisas, quem está no telhado não desça. Quem estiver no moinho, não volte. Fujam, corram, porque é chegado o dia. Por causa dos fins dos tempos. Porque os homens amam mais o pecado, porque a igreja ama mais o pecado. A igreja ama o homem e odeia a Deus. Valdomiro, o que eu faço para te manter aqui, meu irmão? Fala o que você quer fazer. A igreja ama esse tipo de relacionamento. Então essa para mim é a maior evidência da sua volta. Ela é iminente. As profecias estão se cumprindo, os sinais se cumpriram. Como é difícil converter alguém hoje. Eu estou falando converter, não estou falando adepto do Evangelho, converter, que abandona o pecado. Falando converter, não estou falando besteira. Eu não vejo. Oração, santidade, amar o próximo, está doido? Eu venho no culto se quiser domingo. Minha obrigação está no culto. É cantar aqui, padecer, isso é coisa de louco. Eu tenho os meus direitos. Então o Evangelho está extinto, a luz se foi. Mas, meus irmãos, ainda há tempo. Ainda há tempo. Nós vemos que o Filho do Homem ainda não veio. Alegre-se, porém, por isso também. Ainda há tempo de olharmos para as coisas e discernirmos os tempos e vermos quão sério é a situação do mundo e da igreja. E ai de nós, se nós estivermos incluídos nisso. Veja, o dia se aproxima e não haverá mais oportunidade, haverá só tempo de lamentar-se, porque eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória, e todas as nações se lamentarão. Se lamentarão. Quantas igrejas se lamentarão? Quantos homens enganados e enganosos se lamentarão?
Quantos? Será que nós vamos fazer parte desse número? No verso 30, então, ele vem para julgar todos esses homens. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, ou seja, chamando para a colheita. Vamos! Chegou o juízo. Recolherá aqueles que estão sendo injustiçados, atormentados, desprezados, porque pregam o Evangelho. Verso 35. É isso aqui que me choca. Passará os céus e a terra. Tudo que você conhece não vai mais existir. Inclusive as nossas falsas confissões passarão. A nossa falsa vontade de servir a Deus passarão. Mas a palavra dele vai se cumprir. Se cumprirá como ele disse. Então nós devemos aprender de uma vez por todas. De uma vez por todas. Uma das maiores evidências da sua volta, a escassez do Evangelho. A escassez de vermos vidas sendo transformadas. Não existe mais. Isso é utopia. Isso é utopia. Os frutos dignos de arrependimento dos ditos cristãos, aonde estão? Me fala, onde estão? Me fala onde está. A mentira tomando lugar da verdade, o profano tomando lugar do santo. As pessoas vivendo como elas bem querem, não interessa o que a Bíblia fala, e sendo cristãos. Então somente no versículo 13, apesar disso tudo, nós temos uma missão. Somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Está vendo tudo isso? A sua obrigação é levantar a bandeira de Cristo, seguir em frente, não abandonar o chamado, perseverar até o fim. Por isso que não abandona. Por isso que, Renato, que a gente não pode parar. Por isso que, Valdomiro, nós temos que mudar. Por isso que, igreja, nós temos que crescer. Só seremos salvos se perseverarmos. No quê? Nos caminhos, nas palavras, nas ordens, nas leis do Senhor. Então não mais teremos medo. Então, se essas coisas se encaixam nessa geração, nós podemos ver realmente a verdade. Tudo se encaixa. A profanação, o mundo com suas dores, a igreja, se encaixa. E se nós estamos tendo essa ciência nessa noite, ai de nós. Se nós continuarmos vivendo da maneira que nós estamos vivendo. Ai de nós se nós não começarmos a valorizar aquilo que o Senhor tem nos revelado para nosso próprio bem. Ai de nós. Nós somos homens portadores das boas novas. Sabe o que é boa nova? Ei, você era condenado. Toma de graça a salvação. Você não pode fazer nada, nunca fará nada. Salvo, pode entrar no meu gozo. Você se alegra por causa disso? Seu coração está alegre por causa disso? Não estou perguntando se você tem dinheiro, se tem muito pobre por aí, fica tranquilo. Você não é pobre como muitas pessoas. Estou perguntando de saúde, tem muita gente morrendo nos hospitais, você está aqui hoje. Nós estamos espalhando essa boa notícia? A salvação, pecador. A esperança, pecador. O Lula, o Bolsonaro, quem quer que seja, eles não podem dar, mas Deus pode dar uma vida segura na eternidade. Você está falando isso? Mas é vida eterna, não é vida aqui terrena. Quer uma vida boa aqui? Vai trabalhar, economiza, seja inteligente. Mesmo assim, você é capaz de sofrer muito ainda. Mas quer uma vida eterna, feliz? Deus. Então, nós andaremos ainda, meus irmãos, servindo a dois senhores? Depois disso? Do que está acontecendo no mundo? Oi? Não cometa essa loucura em nome de Deus Todo-Poderoso. Eu apelo a vocês se reconciliem com Deus. Voltem-se a Deus. Busquem a Deus. É um apelo que o apóstolo Paulo fazia. Eu também estou fazendo. Eu, como embaixador, apelo a vocês se reconciliem com Deus. Se reconciliem com Deus. Qual será a perda para você, Juan, se você tomar essa decisão? Me fala, qual será? O que você vai perder? Ele promete nada, ao contrário. Receberá todos os bens dele, quando ele vier. Nós devemos deixá-lo mudar a nossa vida, meus irmãos. Mudar e moldar o nosso caráter.
Ele tem o melhor para as nossas almas, Ele tem água viva, Ele tem o pão da vida, Ele tem tudo para nós. Nós comemos migalhas, queremos comer bolotas de porcos. Os dias estão se acabando. E para terminar, não especule que dia que Ele vem. Saiba que Ele pode vir hoje. Não importa se demore 100 dias, 100 anos, Ele pode vir para você hoje, nessa noite. De uma forma ou de outra nós iremos para Ele. Nós devemos, portanto, seguir e perseverar em fazer aquilo que Ele nos deu. A sua palavra como a maneira de viver, a prática de vida. No verso 46, diz assim que será mais do que feliz aquele que quando Cristo voltar, encontrar praticando a sua palavra. Os homens não querem servir a Deus de maneira verdadeira? O que você tem com isso? Você quer? Os homens não querem realmente gastar a sua vida para Deus? E daí? Você também não vai gastar? Ele vem, é certo que Ele vem, nós devemos aguardá-lo, mesmo que as tribulações, aconteçam, cresçam, nós devemos perseverar, confiar que Ele estará conosco. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.